você fala da entrevista de Dallagnol ao Roda Viva. Dallagnol absolve Lula no Roda Viva. Como assim? O Dallagnol, o Moro, a Lava Jato, o lavajatismo da mídia, inclusive, não diziam sempre que não criticavam sempre o Lula por se insurgir contra as condenações, as decisões da justiça, argumentando, inclusive, que várias instâncias da justiça, não é bem assim, tinham condenado Lula. Bom, só explicando o seguinte: o Lula foi condenado por 3 instâncias da justiça. Não é bem assim, né? Porque na 13ª Vara Federal de Curitiba, o juiz foi considerado suspeito e a gente sabe que ele ia ser mesmo, ninguém duvidava disso. No TRF4, muito menos, onde a 8ª turma do TRF4, que aumentou a pena do Lula, no caso do triplex, por exemplo, é composta, inclusive, por gente que escreveu livros junto com o Moro, gente que tinha amizade muito próxima com o Moro. E no STJ, o STJ não analisa provas, né? Ele analisa eventuais abusos da instância inferior, tal. Então, não revê, não repassa as provas. Mas o que parecia era o seguinte, que era um absurdo, inclusive na voz do próprio Dallagnol, era um absurdo o Lula criticar as decisões da justiça em várias instâncias. Ora, o Dallagnol quer que o Lula e todos os que o apoiam aceitem a decisão da justiça e ele não aceita. Ou seja, quando ele diz que a justiça errou, no caso dele, ele está desdizendo o que ele dizia sobre Lula ter que aceitar as decisões judiciais. E se o Lula foi condenado em 3 instâncias, o Dallagnol foi condenado pelo CNMP, ele já foi, inclusive, condenado pelo CNMP em 2 casos, né? Ele foi condenado pelo TSE e foi condenado pelo STF, que recusou o recurso dele contra o CNMP e o TSE. Então, na verdade, um dos principais argumentos do lavajatismo contra o Lula fica desmoralizado, porque se o Dallagnol tão pouco aceita a decisão da justiça, ele mostra toda a parcialidade dele. E só complementando o seguinte, o Dallagnol, ele se deu muito mal. A gente vê, inclusive, que o deboche dele, porque o que ele fez no Roda Viva foi um deboche das autoridades. Ele estava debochando e se deliciando, ele mostrava isso. Eu assisti esse programa só para ter certeza do que eu ia falar. 2 horas de programa. Ele debochava e se jactava do apoio dos bolsonaristas a ele, nos comentários lá da live do programa do Roda Viva no YouTube. Então, na verdade, eu acho que isso acelerou um pouco a decisão das autoridades. A gente sabe que esse processo no qual o Dallagnol vai depor é o processo do Tacla Duran, que o STF está investigando, está começando a investigação, não é? Então, o mesmo respeito que ele pedia ao Lula para as decisões da justiça, ele devia exercer. Se ele não exerce, ele está absolvendo o Lula, né? Ele está dizendo que o Lula tinha o direito, sim, está reconhecendo o direito do Lula de se insurgir contra decisões judiciais. Essa terra plana capota, né?